A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui. Estamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esta escola que é uma escola que evangeliza enquanto educa e educa enquanto evangeliza. Você está no canal EBD na Veia. Eu sou o Pastor Carlos Pereira. Se porventura ainda você não é um dos inscritos do nosso canal, você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal e assim estar também contribuindo com este canal. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos e se você ainda não se inscreveu, aproveite, né? E divulgue também o canal da EBD na Veia. Ele é de graça, nós temos um slide no final, tá? Que não é esse slide que eu estou apresentando hoje por questões de direitos autorais e respeito também aos acordos feitos, eu só posso apresentá-lo aqui na aula. Mas, no final, você vai ter aí, queridos e amados irmãos, é, um, um slide falando sobre esse tema, para você apresentar no PowerPoint, para você fazer edições, tá? No nosso canal aí, tá bom? Compartilhe esse vídeo, dê o seu like. Pastor, por que sempre tem que pedir o like? Porque é a única coisa que você pode estar nos ajudando, nos abençoando, apesar de estar também adquirindo os nossos produtos que estão aqui embaixo, são passagens aéreas, são certificado digital para a igreja, né? Certificado digital para que a igreja faça as movimentações, as leituras também, tá? Acesse banco, essas outras coisas aí que é possível acessar, tá bom? Vamos então para a nossa aula de número 13 da lição da Escola Bíblica Dominical. Esta lição foi muito importante porque ao longo desses 3 meses nós estudamos, né, seitas e heresias em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam como nova aparência, né? Então hoje nós estamos estudando essa lição tão importante porque a lição perseverando na fé em Cristo, né? Perseverar na fé em Cristo nunca foi tão necessário quanto em nossos dias, nunca foi tão necessário. Em meio ao mundo repleto de falsas doutrinas e ataques à verdade bíblica, somos chamados a permanecer firmes na palavra de Deus. O apóstolo Paulo advertiu Timóteo sobre tempos difíceis e a necessidade de se apegar às Escrituras, a única fonte segura de ensino, correção e justiça. A Bíblia não é apenas um livro, mas a voz do próprio Deus guiando o seu povo. Nesta lição, veremos como a perseverança na fé nos fortalece contra a heresia e nos mantém ancorados na verdade eterna de Cristo. Vamos, portanto, aprender mais da palavra de Deus. A perseverança na fé em Cristo se distingue daquela expressão teológica, perseverança dos santos. O presente estudo diz respeito à insistência do crente em se manter fiel diante das perseguições e heresias e rejeitar qualquer ensino contrário à palavra de Deus. Vivemos uma sociedade pluralista com uma vasta diversidade de crenças e práticas, algumas com roupagens aparentemente bíblicas. É roupagem, tá? E é muito importante que, pelo fato de aparentar biblicamente que tenha fundamento bíblico, a gente precisa levar em consideração se isso convém à sã doutrina. É muito importante observar isso, porque é importante que nós mantenhamos firme a nossa convicção no texto da palavra de Deus. Nós teremos, meus irmãos, nos próximos anos, um grande desafio, que é o desafio, meus amados irmãos, de manter-nos firmes e fiéis ao contexto da palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Nosso textuário nos diz o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19. Nossa verdade prática vai nos dizer: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador da sociedade e da pátria e da família. Isso aqui é muito importante porque nós temos no texto áureo
No primeiro momento, nós temos a expressão, né, do texto. E aqui nós vamos fazer algumas comparações, meus amados irmãos, no sentido de que nós vamos estar vendo, né, a questão relacionada a outras versões da Bíblia, por exemplo, a nova versão, né, nova tradução na linguagem de hoje, que diz o seguinte: nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos quando Deus o Pai lhe deu honra e glória. Nós mesmos ouvimos esta voz, que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no monte sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Essa foi a citação da nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje, né? Os profetas do Antigo Testamento haviam predito a vinda de Cristo em poder e glória, e grande glória. Os acontecimentos no Monte da Transfiguração confirmaram as profecias. Aquilo que os apóstolos viram não anulou as predições nem as tornou mais certas, apenas corroborou as palavras dos profetas. Na Transfiguração, os apóstolos tiveram a oportunidade de vislumbrar a glória do reino vindouro de Cristo. A tradução de Grant, do resto do versículo 19, é bastante proveitosa. E fazeis bem em atendê-la. Esse é o nosso texto bíblico, né? Nosso texto áureo. Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que venha a alvorada e nasça a estrela da manhã em vosso coração. Observe que Grant coloca parte da frase entre parênteses. De acordo com sua tradução, devemos ligar atendê-la com em vosso coração. Várias versões trazem até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, frase que gera algumas dificuldades práticas de interpretação. A palavra profética é a candeia que brilha. O lugar tenebroso ou sombrio é o mundo. O dia que clareia indica o final da presente era da igreja. A aparição, né, da estrela da alva retrata a vinda de Cristo para buscar os seus santos. A passagem mostra, portanto, que devemos ter a palavra profética sempre em mente e guardá-la em nosso coração, pois ela será como uma candeia neste mundo de trevas, até que a presente era, chegue ao fim e Cristo venha nas nuvens para buscar os fiéis e levá-los para o seu reino. Agora, passando aqui na nossa verdade prática, que está aí bem na sua tela, diz assim: a Bíblia é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Nós temos que ter a palavra de Deus como essa autoridade, porque vamos estabelecer três tópicos aqui. Vamos estabelecer três tópicos, né? Três tópicos aqui nessa verdade prática. Primeiro, a autoridade das Escrituras, nós podemos ver aqui, né, na definição, a suficiência das Escrituras, ela é altamente suficiente. E número três, a normativa, ou a normatividade moral da Bíblia. A normatividade moral da Bíblia. Então vamos lá. A autoridade espiritual das Escrituras, nós vemos nessa verdade prática. Porque a Bíblia reivindica para si mesma uma autoridade divina única. Em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Escritura é a palavra de Deus. Sua autoridade não provém de instituições humanas, mas do próprio Criador, glória a Deus, que a inspirou e a preserva como fonte infalível da verdade e moralidade, glória a Deus. Segundo tópico, a suficiência, aqui na nossa verdade prática, a suficiência das Escrituras. A frase em análise declara que a Bíblia é o único instrumento moral e espiritual, o que remete à doutrina da suficiência das Escrituras. Tudo o que é preciso para viver de maneira santa e agradável a Deus está contido na palavra. Essa verdade é reforçada em Salmos 119,
105, verso 105, ele diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora, terceiro e último tópico, a normatividade moral da Bíblia. A moralidade cristã não se baseia em relativismos culturais ou em opiniões humanas, mas em princípios eternos estabelecidos por Deus. O mundo não vai entender isso, a igreja entende. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo de número 17 declara: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, a Bíblia é o padrão absoluto pelo qual todas as condutas devem ser julgadas. Isso inclui nossa relação com o Criador, a sociedade, a pátria e a família. Com o nosso Criador, porque devemos adorar a Deus conforme os padrões bíblicos, João capítulo 4, verso 24. Com a sociedade, porque somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, segundo Mateus, capítulo de número 5, versos 13 a 16. Com a pátria, devemos respeitar as autoridades, pois são instituídas por Deus, Romanos capítulo 13, versos de 1 a 7. E com a família, pois a Escritura estabelece os papéis e responsabilidades dentro do lar, devemos honrá-los. Isso está em Efésios, capítulo de número 5, versos 22 a 33. Voltemos, portanto, meus amados irmãos, para a nossa apresentação aqui, que é muito interessante, porque vamos agora para os tópicos da nossa lição. O nosso texto bíblico, né? Nós vamos já estar aqui com vocês fazendo a leitura que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos de 10 a 17. Olha o que diz o texto da palavra de Deus, eu estou lendo aqui com você. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Lista. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo quem o tens de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Que maravilha esse texto sagrado, que maravilha essa instrução do apóstolo Paulo a Timóteo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que maravilha. Nós vamos agora para os objetivos da nossa lição, né? Vamos ver quais são esses objetivos, né? Primeiro, antes de falarmos dos objetivos, vamos falar um pouco sobre a introdução. O que nós estudaremos hoje? As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. E isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindique essa mesma autoridade, até mais que as Escrituras. É o que a gente tem aí, né? Agora vamos para os nossos objetivos da nossa lição. Objetivo número 1, mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. É preciso ter perseverança. Número 2, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E número 3, as escrituras, considerar as escrituras como fundamento da vida cristã. Agora, vamos para o comentário da nossa lição, né? Essa parte do comentário é muito importante porque a nossa lição ela está dividida em tópicos e esses tópicos são de extrema importância para a nossa aprendizagem. Diante das heresias é preciso ter perseverança. Diante das heresias é preciso ter perseverança. Vamos para
o texto que está, né, no tópico da nossa lição, que fala sobre os falsos mestres, né? Os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, porque de fato são, juntamente com a epístola a Tito, destaca-se também pelo seu caráter apologético. Apologético, portanto, refere-se à defesa da fé. São refutações às heresias contra as fábulas ou às genealogias intermináveis. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 4, e capítulo 4, verso 7, e Tito, capítulo 3, verso 9. A expressão falsamente chamada ciência, em 1 Timóteo 6,20, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir e chegou ao ápice no século II, né? Observe que as cartas pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito, combatem diversas heresias e falsos ensinamentos que estavam surgindo no contexto da história da igreja primitiva. A seguir, nós destacamos alguns desses, né? São vários. Aqui ele cita o gnosticismo, mas existiam desde no século II, né? E aí a igreja sempre enfrentou heresias, como também hoje enfrenta muitas heresias, muitos ensinamentos contrários à palavra de Deus, né? O legalismo judaizante, o gnosticismo e o misticismo, o ascetismo, fábulas e genealogias infinitas, negação da ressurreição. Veja bem, no legalismo judaizante, o legalismo judaizante era a tentativa de impor práticas da lei mosaica aos cristãos, como a circuncisão, restrições alimentares e a observação de dias específicos. No gnosticismo e misticismo, o gnosticismo, na verdade, era uma heresia que defendia um conhecimento secreto, o gnose, e separava matéria e espírito, negando a encarnação de Cristo. Além disso, havia insuficiências no misticismo, que promovia divisões, visões e especulações espirituais sem base bíblica. Agora, falando um pouco ainda sobre, né, as heresias refutadas pelo apóstolo Paulo, ali nessas cartas que citamos, o ascetismo. Alguns falsos mestres ensinavam que o corpo era mau e, por isso, promoviam proibições rigorosas, como evitar casamentos e certos alimentos. Fábulas e genealogias infinitas. Muitos mestres judaizantes estavam promovendo histórias fictícias e debates intermináveis sobre genealogias, baseados em tradições e não na palavra de Deus. E o último aí, heresia que o apóstolo Paulo ele combatia nessas cartas, era a negação da ressurreição. Alguns mestres falsos negavam a ressurreição dos mortos, distorcendo o ensino apostólico, né? E aí, na carta, né, a Timóteo ali, ele cita Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e perverteram a fé de alguns. Observe, o apóstolo Paulo combateu as heresias da igreja por meio de 3 estratégias principais. Quais eram essas estratégias? Primeiro, ensinando a sã doutrina, né? Segundo, nomeando líderes fiéis, né? E número 3, confrontando diretamente os falsos mestres. Veja que o apóstolo Paulo, ele ensinando a sã doutrina, enfatizando a verdade bíblica e a autoridade das escrituras, desta forma ele refutava os falsos ensinos. Segundo, nomeando líderes fiéis, ele instruiu Timóteo e Tito a estabelecer presbíteros e bispos aptos a ensinar e corrigir erros, confrontando diretamente os falsos mestres. Era a terceira estratégia, ou seja, o próprio apóstolo Paulo confrontou diretamente com esses falsos mestres, né? Ele mencionava pessoas específicas que estavam espalhando doutrinas erradas, advertindo assim contra eles. Isso é muito característico porque na sua carta ele cita Himeneu e Fileto. Vamos para, portanto, aqui, ó, os falsos mestres, né? Quem foi Irineu? Irineu de Leão combateu tal sistema em sua obra contra as heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas também de sua época, e os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. A experiência apostólica, né? O apóstolo elogia a perseverança. O apóstolo elogia a perseverança. Ele foca nisso, né? Como é característico essa situação de que o apóstolo Paulo ele procura, né? Evidentemente, trabalhar as perseguições como a referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé.
Veja que o apóstolo Paulo ele tinha experiência nesse combate, porque se você for observar lá em Atos dos Apóstolos, ele enfrentava, ele debatia, ele discursava sobre Cristo ser o Messias. E haviam muitas heresias. E quantas heresias existiam já no tempo do apóstolo Paulo, né? Isso aqui é muito característico, é muito importante, e a gente observa que é verdade que Timóteo, né, se entregou à comitiva de Paulo em Lista, se integrou à comitiva de Paulo na sua segunda viagem missionária. Isso está em Atos 16, versos de 1 a 3. Isso aconteceu depois dessas perseguições, e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Observe, olha o que o texto diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 e 11, que é o texto aqui que fala sobre a experiência apostólica. Olha o que diz na a versão da Bíblia NVI. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé e a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas o Senhor me livrou. Em evidente contraste, a situação daquela época de declínios dos costumes morais, religião e propagação das falsas doutrinas, Timóteo é chamado a ser diferente e, se necessário, a permanecer. Veja que o apóstolo Paulo ele faz essa referência, né? Ele cita que naquela época havia, né, já um declínio de costumes morais. O apóstolo Paulo, ele vivenciava, né, as dificuldades daquele tempo. E ele compartilhava isso de forma específica com Timóteo. Ele era claro com Timóteo. Ele dizia: olha, Timóteo, eu tive muitas perseguições ali. Timóteo estava rodeado de falsos mestres, e uma das coisas que mais o apóstolo Paulo combateu também foi esses falsos mestres, porque eles se levantavam contra o apóstolo. Eles se levantavam. Hoje, atualmente, nós temos muitos haters. Acredite, meu canal é pequeno, mas eu já tenho haters. Pastor, o que são haters? Pessoas que estão aqui só para criticar o nosso canal, criticar o ensinamento que nós estamos tentando aqui, dentro da graça de Deus e da ajuda do Espírito Santo, está passando, meus amados irmãos, o melhor ensinamento, né? Mas há sempre muitas ideias e muitas coisas, as pessoas têm muitas escolas, né? Às vezes escolas que, se você for observar bem, são escolas de origens que nós não tem respaldo bíblico. Mas é importante que nós destaquemos essa preocupação do apóstolo Paulo, né? A palavra grega traduzida como seguir, parakletos, significa seguir como um exemplo. Portanto, no original, cada um dos detalhes com respeito aos quais Timóteo havia seguido, a Paulo é definido como a doutrina ou ensino do apóstolo era verdadeiro em relação à palavra de Deus e fiel à pessoa do Senhor Jesus Cristo. A conduta dele era coerente com a imagem que ele pregava. O seu propósito era testemunhar o evangelho da graça, ainda que isso lhe custasse a própria vida. A fé pode significar a confiança de Paulo no Senhor Jesus ou na sua fidelidade pessoal. Timóteo o conhecia como alguém completamente dependente do Senhor e ao mesmo tempo honesto e digno de confiança. A paciência de Paulo foi provada pela sua atitude em relação aos perseguidores e críticos e pelos sofrimentos físicos. Quanto ao amor, despojava-se de si mesmo para se dedicar ao Senhor e ao próximo. Quanto ao menos amado era, mais determinado estava a amar. Que coisa, que exemplo do apóstolo Paulo. Perseverar quer dizer literalmente manter-se alegre diante das dificuldades. E perseverança exige força e coragem. Algumas das perseguições e aflições ou sofrimentos de Paulo estão descritos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos de número 23 a 28. Entretanto, ele está se referindo aqui particularmente aos sofrimentos que Timóteo presenciou. Por morar em Listra, Timóteo sabia das perseguições que sobrevieram a Paulo ali e nas cidades circunvizinhas, claro, Antioquia e Icônio. O registro
inspirado desse sofrimento é encontrado no livro de Atos. Antioquia, Atos capítulo 13, versos 45 e 50. Icônio, Atos capítulo de número 14, versos 3 a 6. Listra, Atos capítulo 14, 19 a 20. Paulo se regozija pelo fato de o Senhor tê-lo livrado de todos aqueles problemas. O Senhor não o tinha livrado de problemas, mas o tinha livrado daqueles problemas. Olha que coisa interessante. Deus nos livra na tempestade. Deus não, às vezes não nos livra da tempestade, ele nos livra na tempestade. Às vezes Deus opera milagres não nos livrando dos problemas, mas nos livrando nos problemas, nos dando vitória dentro dos problemas. Glória a Deus por isso. Isso nos lembra que não nos é prometido o livramento das dificuldades, mas que o Senhor estará conosco e nos dará força para suportar tais situações. Glória a Deus e aleluia. Esse é um entendimento muito importante para nós, é um entendimento espiritual, né, que nós estamos, né, nesse momento aprendendo aqui com essa lição e aplicando também nas nossas vidas. Vamos para o terceiro subtópico do primeiro item, que é aqui, ó, entendendo o querer. O verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições é mais do que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração, uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Isso está na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade, que nós entendamos o querer de Deus, né? Que nós venhamos a observar, né? Estarmos de fato voltados para essa grande realidade que é estar aqui, meus amados irmãos, em certo sentido, estarmos, ó, com as nossas queridas é, características estabelecidas aqui do reino de Deus, né? Que nós possamos estar aqui, ó, muito bem alicerçados na palavra de Deus. Olha o que diz o texto, entendendo o querer, né? Veja, se o mundo vos odeia, isso está em João capítulo de número 15, versos 18 a 20, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. É o Senhor dizendo: se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Contudo, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. A piedade sempre provoca o antagonismo do mundo. Não tem jeito. Paulo já sabia, já havia deixado isso claro. Os impostores querem glória e não sofrimento, holofotes e não abnegação, aplausos e não dor. Nós queremos evitar a dor a qualquer custo. Há uma tendência, e eu diria até uma tendência natural de querermos evitar a dor. Mas aqui dentro do contexto da nossa fé, nós iremos sofrer, nós iremos padecer perseguições. Os que buscam a glória do mundo, eles são heróis, né? Eles querem ser aplaudidos, eles querem ser ovacionados, né? Mas eles não são mártires. Observe bem, a declaração de um teólogo chamado Blakey, ele diz: é melhor sofrer com Deus e com a verdade do que prosperar com os homens e com a mentira, pois a perseguição é transitória, mas a glória final dos fiéis é segura. As cicatrizes são o preço que todo crente paga por sua lealdade a Cristo. A perseverança é um cálice que todo crente fiel a Cristo precisa beber. Certa vez perguntaram a um professor: se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? Não. Se a igreja for mais fiel, será mais perseguida. É o contrário. John Stott diz claramente que aqueles que estão em Cristo, mas ou seja, John Stott diz corretamente que aqueles que estão em Cristo, mas não no mundo, não são perseguidos, porque não entram em contato e, portanto, em conflito com os seus perseguidores potenciais. Aqueles que estão no mundo
mas não em Cristo, também não são perseguidos, porque o mundo nada vê neles digno de perseguição. Os primeiros escapam da perseguição, recuando-se do mundo, os últimos pela assimilação das coisas do mundo. A perseguição é inevitável somente para aqueles que estão simultaneamente no mundo e em Cristo. É preciso estar em Cristo, né? Agora vamos para o quarto tópico aí do primeiro tópico, que trata, evidentemente, dos enganadores. Olha o que diz aí, ó, o texto. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras. Há falsos mestres, em nada diferem dos falsos doutores, nenhum deles teve futuro promissor. Agora vamos para o que nós chamamos da sinopse, né? Do nosso aí terceiro, do primeiro tópico. Qual é a sinopse? A perseverança na fé e na doutrina é fundamental diante das heresias. Agora vamos para o nosso segundo tópico, né? Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Olha o que diz aí o nosso material. Olha o que diz. O contexto de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras, né? Verso 14. O contexto de 2 Timóteo capítulo 3, versos 10 e 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras. As Escrituras Sagradas, que são inspiradas por Deus, é, é a fonte de onde Timóteo aprendeu. E ele aprendeu com quem? Claro, com o apóstolo Paulo. Veja que o versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem o tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente, dos quais. Isso permite as seguintes traduções. Veja, você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã? Isso é a versão da Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje. Pois conhece aqueles de quem aprendeu? Nova versão nova versão tradicional, confiar naqueles de quem você aprendeu. Aqui é uma abreviação da Bíblia que eu não conheço, deve ser a nova versão, né, da Bíblia Viva. Desde a infância, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd, e ao próprio apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo está fazendo uma referência a exatamente isso, né? A essas duas situações de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras. Evidentemente, da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd e do apóstolo Paulo. Timóteo não tinha apenas aprendido as grandes verdades da fé, como também se inteirado, né? Se inteirado delas. Sem dúvida, diria a ele que tais ensinamentos são antiquados e de pouco conteúdo cultural ou intelectual. Mas ele não deveria trocar a verdade pelas teorias e especulações humanas. E foi exatamente o que é, o Timóteo ele fez, né? O apóstolo Paulo, em seguida, o aconselha a se lembrar de quem ele tinha aprendido essas verdades. E como é importante hoje, irmãos, que nós lembramos, né? Lembremos, melhor dizendo, de quem nós temos aprendido. As sagradas letras, que nós não devemos remover os marcos antigos, né? Isso tudo é bíblico, isso tudo é palavra de Deus, isso tudo é ensinamento hoje, porque nós teremos, meus amados irmãos, nos próximos anos, como a palavra nos diz, dias difíceis, em que as pessoas não sofrerão a sã doutrina, os ensinamentos, os costumes. A Bíblia fala sobre bons costumes. Sabemos que nós temos que nos basear na doutrina e também nos bons costumes, porque a própria palavra de Deus nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Paulo sabia que Timóteo enfrentaria tempos difíceis, como a igreja também, com falsos ensinos e perseguições. Para não desviar, ele precisava permanecer na palavra, sem ceder às pressões do mundo, confiar na suficiência das Escrituras para guiar a sua vida e ser um exemplo fiel para quem vive segundo a verdade, né? No nosso segundo tópico aí, ó, permanecendo firme nas Escrituras. A nossa lição nos diz o seguinte: Timóteo é exortado a permanecer firme, firme, permanecer naquilo permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de quem foste inteirado por duas razões principais, porque sabia de quem tinha aprendido
e porque são as sagradas letras, os escritos sagrados da Bíblia. E aqui, ó, o que ele aprendeu, né, permanecendo firme nas Sagradas Escrituras, o que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício do seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância, no lar. Isso a Bíblia sempre recomendou. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. Deuteronômio capítulo 6, versos de 6 a 9. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias hoje. E como vale, né? E como vale, porque aqui, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15, na versão NVI, né, nova versão internacional, diz: porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Este é um versículo muito sugestivo, porque ele transmite a ideia de que desde a infância Timóteo conhecia as Sagradas Escrituras e também de que quando sua mãe lhe ensinou a ler, ele o fez usando as sagradas letras do Antigo Testamento. Desde a infância, ele estava sob a influência dos textos bíblicos e em nenhuma circunstância deveria se esquecer daquele livro abençoado que tinha para sempre moldado sua vida para com Deus. As Sagradas Letras são capazes de fazer continuamente o homem sábio para a salvação. Isso significa, antes de tudo, que os homens aprenderam o caminho da salvação por meio da Bíblia e que a segurança da salvação vem mediante a palavra de Deus. Glória a Deus. A salvação se dá pela fé que está em Cristo Jesus. Devemos frisar isso muito bem. Não é por meio de boas obras, do batismo, da adesão à igreja, da confirmação, da obediência aos 10 mandamentos, da obediência ao preceito áureo, né? Qualquer outra forma que envolva esforço ou mérito humano. A salvação é pela fé no Filho de Deus. Um ponto que deve ser muito bem enfatizado: a responsabilidade primordial de ensinar a palavra de Deus às crianças não é da igreja, mas da família. O ensino bíblico deve começar dentro do lar, como os pais e responsáveis sendo os primeiros mestres da fé. E como isso é maravilhoso. Isso nos leva ao terceiro tópico aqui, né? Ao terceiro subtópico. A Bíblia é divinamente inspirada. A Bíblia é divinamente inspirada. Veja o que está escrito, que toda a escritura é inspirada por Deus. O termo grego Theopneustos significa inspirado por Deus, divinamente inspirada. Vem das palavras theos, Deus, e pneu, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, e também os seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo ou movidos pelo Espírito Santo. Isso está em 2 Timóteo, segundo carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 21. E como isso é interessante, né? A inspiração hoje, que está sendo muito questionado, a inspiração da Bíblia, existe pastores que, para atender ao seu grupo, vamos dizer assim, ao novo grupo, né, chegam até a dizer, houve um teólogo aí muito conhecido, inclusive escritor de colunas de uma revista de circulação nacional, evangélica, ele disse que a Bíblia tinha que ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada, nós é que temos que nos adaptar à palavra de Deus, nós é que temos que nos adequar à palavra de Deus, não a Bíblia que tem que se adequar a nós, nem ao nosso tempo, não, de forma alguma, porque a Bíblia é divinamente inspirada, esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única, a Bíblia é única no seu gênero, ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Cristo Jesus e ela é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui esta prerrogativa. Somente a Bíblia Sagrada tem esse poder. Quando fala de toda a Escritura, o apóstolo Paulo está definitivamente se referindo à íntegra do Antigo Testamento e também o Novo Testamento, e partes, né, do Novo Testamento que estavam existindo naquela época. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, ele cita o Evangelho de Lucas como escritura. Pedro fala das epístolas de Paulo como as escrituras. Segundo Pedro, capítulo número 3, verso 16, hoje somos autorizados a aplicar o versículo referindo-se à Bíblia inteira.
Este é um dos versículos mais importantes da Bíblia sobre a inspiração. Ele ensina que as Escrituras são um sopro de Deus de modo miraculoso. O não crente, a pessoa, o homem natural, ele não vai compreender que a Bíblia tem esse poder. Deus comunicou sua palavra aos homens e os guiou para escrevê-las para a eternidade. O que eles escreveram é a própria palavra de Deus, inspirada e infalível. Glória a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, é útil. Cada porção dela é útil, embora o homem possa divagar sobre alguma genealogia ou passagens obscuras, a mente conduzida pelo Espírito perceberá que há alimento espiritual em cada palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. A Bíblia é útil para o ensino. Ela apresenta a mente de Deus em relação a temas como trindade, anjos, homem, pecado, salvação, santificação, igrejas e acontecimentos futuros que nós chamamos de escatologia. Ela é ainda útil para a repreensão. A Bíblia, quando a lemos, nos fala claramente de coisas em nossa vida que desagradam a Deus. Ela também é proveitosa para refutar erros e responder ao tentador. A palavra também é útil para a correção. Ela não apenas destaca o erro, mas apresenta como pode ser corrigido. Por exemplo, o texto bíblico não afirma apenas aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios capítulo 4, verso 28. A primeira parte do versículo é para repreender e a segunda é para corrigir. Finalmente, a Bíblia é útil para instruir em justiça. A graça de Deus nos ensina a viver uma vida piedosa, mas a palavra de Deus descreve em detalhes o que constitui uma vida piedosa. Por meio da palavra, o homem de Deus pode ser perfeito ou experiente. Ele é plenamente preparado ou equipado com tudo que precisa para produzir toda a boa obra, o objetivo de sua salvação. Glória ao nome de Jesus. Isso aqui é muito interessante. A nossa sinopse do segundo tópico: quem aprende a palavra de Deus persevera e permanece na verdade. Vamos para o nosso terceiro e último tópico: tendo as Escrituras como um fundamento. Glória a Deus, glória a Deus. A autoridade apostólica, né? A igreja se submete à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento, reconhecendo a inspiração das Escrituras tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. E da mesma forma as epístolas paulinas. Isso é uma forma de reconhecer definitivamente que o Novo Testamento tem sim, é tido como escritura inspirada e é uma escritura inspirada, né? Observe bem, a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? É, ela já nos deixa claro isso, né? E isso é muito interessante. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo Testamento. A declaração de fé das Assembleias de Deus, né, professa crer e ensinar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus única, revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Nossa única regra de fé e prática, e inerrante, completa e infalível palavra de Deus. Isso está na nossa declaração no livro, né, chamado Declaração de Fé das Assembleias de Deus, Rio de Janeiro, CPAD 2017, as páginas 25 e 26. Vamos definir o termo autoridade, porque aqui nós estamos falando sobre autoridade apostólica. Oriunda do vocábulo latino autoritatem, esta palavra significa direito absoluto e inquestionável de se fazer obedecer, de dar ordem, de estabelecer decretos e, de acordo com estes, tomar decisão e agir a fim de que cada decreto seja rigorosamente observado. Agora vamos para uma definição teológica para autoridade: poder absoluto, inquestionável, reivindicado, demonstrado e sustentado pela Bíblia em matéria de fé e prática. Tais autoridades, tal autoridade adverte-lhe do fato de que, por ela ser inspirada, inerrante e infalível, a palavra de Deus, ela tem essa autoridade. De onde vem a autoridade da Bíblia? Porque ela é inerrante e infalível, a palavra de Deus. É o que Deus quer. É Deus falando conosco, né? Alguma pessoa já disse que a Bíblia fechada ela é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando conosco, porque ela é a palavra de Deus. Ela é o que Deus quer para as nossas vidas. A autoridade da Bíblia não provém da capacidade de seus autores humanos, mas do caráter do seu autor.
E nós temos também, em última análise, que a autoridade da Bíblia tem o seu testemunho bíblico, pois a Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo-a à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos humanos. Isso está em Hebreus, capítulo de número 4, verso 12. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo a falarem da parte de Deus. Isso está na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versos 20 e 21. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Isso está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo número 3, verso 16. Agora vamos para a parte, né, que trata também sobre a abrangência, né? Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escritura, se refere ao Antigo Testamento, algumas dezenas de vezes. Isso está em Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 24, 27, João 2, 22 e João 5, 39. Ele faz referência à escritura e bota no plural, né, dando uma abrangência geral às escrituras. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, né? Agora veja, segunda Epístola de Pedro, capítulo número 3, verso 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Antigo e Novo Testamento sendo aí citado. Compreendemos a inspiração das Escrituras como a influência sobrenatural do Espírito Santo exercida sobre os autores da Bíblia, que fez com que os seus textos fossem registrados, fossem de fato um registro preciso da revelação ou resultassem de fato na palavra de Deus. E o Dr. Galsen, ele diz o seguinte: a inspiração é o poder inexplicável que o Espírito Divino exerceu sobre os escritores humanos da Bíblia, ao guiá-los até mesmo no emprego correto das palavras e ao preservá-los de todo erro, bem como de qualquer omissão. O termo inspirar significa introduzir ar nos pulmões. A inspiração dos escritores da Bíblia é o ato de respirar o sopro de Deus. A inspiração é dos escritores, não de Deus. Deus é o agente ativo, aquele que sopra. É o escritor sagrado, o agente passivo, aquele que respira esse sopro, né? O escritor, né, ele é o agente passivo aí nesse processo da inspiração divina, porque ele recebe o sopro de Deus e na ação do Espírito Santo ele começa a escrever, né? E aqui no nosso último tópico, né? Nós chegamos aqui o manual de Deus, o manual. A Bíblia é o manual de Deus. Além de ser valiosa para os quatro propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que lê as Escrituras para toda boa obra. Como isso é maravilhoso! E eu louvo a Deus porque a Bíblia, ela tem esse poder, meus amados irmãos. Ela tem um poder maravilhoso de se adequar a todo tipo, né, vamos dizer assim, em que nós podemos falar, né, de profissão. A Bíblia, ela faz com que a pessoa, né, a pessoa que ler a Bíblia Sagrada pode aplicar os princípios da palavra em toda a sua vida, né? Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Como é maravilhoso sabermos que a Bíblia é nosso manual, o manual de Deus, né? E alguém chegou a dizer, meus amados irmãos, que quem fez a leitura da Bíblia leu o melhor livro do universo, teve o melhor professor do universo, que é Deus, e teve um ensinamento sólido que vai estar trabalhando a vida dele, né? Toda a Escritura, toda a palavra de Deus é autoritativa e regra fundamental para a nossa vida. E aqui nós chegamos, né? E assim, meus amados irmãos, chegamos à conclusão, né, da nossa lição. A Bíblia é um guia seguro para toda
à humanidade. E não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe você. Chegamos à conclusão do terceiro trimestre da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, né? E chegando a esta conclusão, nós também terminamos, né, esse primeiro trimestre que tratou sobre a defesa da fé com o nosso pastor Ezequias Soares, né? Que Deus siga abençoando sua vida e nunca se esqueça que diante das muitas heresias e falsos ensinamentos que cercam a igreja, perseverar na fé em Cristo é essencial para a vida cristã autêntica. A palavra de Deus nos ensina que a fidelidade à sã doutrina nos protege do engano e nos fortalece para enfrentar as adversidades. Como Timóteo, devemos permanecer firmes naquilo que aprendemos das Escrituras, pois elas são inspiradas por Deus e capazes de nos guiar em toda a verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. A perseverança não significa apenas suportar dificuldades, mas manter-se fiel a Cristo, mesmo quando confrontados com perseguições e enganos. A história da igreja nos mostra que aqueles que se desviam da palavra inevitavelmente caem no erro. No entanto, os que permanecem firmes na verdade são sustentados pelo Senhor. Que possamos ser crentes que estudam, vivem e compartilham a palavra de Deus, permanecendo inabaláveis na fé e glorificando a Cristo até o fim. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe você e que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? E se você ainda não baixou o slide, né, da lição editável, na descrição do vídeo você vai poder estar. Até o próximo trimestre, nós teremos uma nova lição, nós teremos novos assuntos para estarmos compartilhando com vocês e vai ser um prazer muito grande e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.